A educação pode transformar uma pessoa em um monstro, quer dizer, um perigo para outras pessoas, inclusive para a natureza, o mundo em que a gente vive. A educação pode transformar uma pessoa pacífica numa pessoa revoltada, mas o contrário também é possível. E é o que a gente quer, né? Que a educação transforme cada vez mais as pessoas em pessoas boas. Então, tudo depende do tipo de educação que as pessoas estão recebendo. Eu não falei que tudo depende do modelo educativo. Eu falei que tudo depende do tipo de educação que as pessoas estão recebendo. E o tipo de educação depende dos valores que essa educação quer promover. E os mesmos valores também refletem a visão de mundo que está presente dentro da sociedade. Mas a questão é que quando você olha para as sociedades contemporâneas, sobretudo as sociedades ocidentais, o que você percebe são dois valores que automaticamente aparecem. A autoafirmação material. Então, as pessoas se definem cada vez mais em função das suas profissões, mas também em função dos seus bens materiais. E outro valor que se torna cada vez mais presente é a concorrência constante em que vivem as pessoas. E é preciso justamente dessa concorrência, dessa competência, para que o primeiro valor que eu falei possa continuar sendo afirmado. Tudo isso é transformação social, ocasionada processualmente pelo tipo de educação que está sendo proporcionada às pessoas dentro da sociedade. Enquanto isso, outros valores vão diminuindo, para não dizer vão sumindo. Valores como lealdade, valores como solidariedade, partilha, proteção mútua, humildade, serviço, senso de comunidade. Esses valores vão diminuindo, às vezes inclusive sumindo. Em que quando você fala essas coisas, as pessoas acham que ele está viajando. Você está numa utopia. A questão é que não dá mais. A maioria das pessoas não estão vivendo mais. Elas não estão se sentindo mais felizes. As pessoas estão sobrevivendo no dia a dia. Elas estão vivendo com cada vez mais estresse. Elas estão vendo a vida passar. Elas estão ficando cada vez mais amargas dentro de si. E tudo isso é processo de transformação social, porque cada vez mais pessoas amargas, cada vez mais pessoas infelizes, estressadas, cada vez mais pessoas ansiosas, tudo isso é transformação do tipo de educação que está sendo proporcionado às pessoas. Mas aí você pode me perguntar, então, Senapon, o que você diz, o que você propõe? O que eu proponho é de parar de olhar para a educação apenas como ferramenta de transformação social, ou ferramenta de transformação individual, é começar a enxergar a educação como um veículo, um processo ou uma ferramenta de humanização. Essa palavra é muito importante. A nossa humanidade existe há milhares e milhares de anos. E o que levou ou conduziu nossa humanidade até hoje, e que ela não sumiu ainda, foi justamente a educação. Porém, a educação que levou a gente até pouco tempo antes de começar a quase ser substituída pela educação escolar, ou quase ser confundida unicamente com a educação escolar, se assenta em três pilares, ou três eixos. Primeiramente, a casa, a família, ou dentro de uma casa, as pessoas que vivem dentro desta casa, as pessoas da vizinhança, a rua, a comunidade, e a sociedade como um todo. Ou seja, três espaços diferentes em qual acontece a educação o tempo todo. Quando veio aquele período de grandes mudanças sociais, industrialização e tudo mais, de produção em escala de bem de consumo, veio também outra necessidade que levou à criação de mais um espaço de educação, que é a escola, educação escolar. Mas o fato é que cada vez mais pessoas, depois de ter passado décadas dentro desse espaço formativo que surgiu recentemente, porque é bem isso, se a gente considerar a história da humanidade, a educação escolar surgiu bem recentemente. Então, depois das pessoas passarem décadas das suas vidas aí, entram na sociedade, se encontram totalmente despreparadas para viver dentro dessa sociedade. Elas têm dificuldade em tolerar as outras pessoas,
elas têm dificuldade em respeitar a diferença, ela tem dificuldade em viver sem se pensar em concorrência ou em competição com a outra pessoa. Elas têm dificuldade em honrar a própria palavra, em dizer a verdade ou reconhecer a verdade. Elas têm dificuldade em lidar com o tempo, em lidar com a vida. Elas têm dificuldades em simplesmente amar o próximo. Elas têm dificuldade em tudo o que é essencial para a nossa humanização. E a humanização não é um estado a se chegar. A humanização é um processo contínuo. Se não for assim, o ser humano ainda não está na face da Terra. Se a humanização não for um processo contínuo, talvez o ser humano ainda não esteja aqui. Então, mas valores que perenizam a vida, que perenizam a sociedade, que perenizam a espécie humana, as pessoas tiverem, mais humanização nós vamos tendo. Então, a primeira coisa que uma pessoa bem educada, o que está realmente implicado num processo de educação profunda, precisa ter como consciência é a consciência de si, quem sou eu, é a consciência comunitária, a consciência da sociedade em que vive. Quem sou eu, em que comunidade eu vivo, qual é a minha relação com essa comunidade, qual é o meu dever com essa comunidade e como que essa comunidade, em retorno, me sustenta, me fortalece, me beneficia. E não como eu posso simplesmente tirando da sociedade e que as outras pessoas podem se matar, podem morrer. Estou nem aí. A primeira coisa que a pessoa precisa entender também é qual é a relação da minha sociedade com o resto da sociedade do mundo. A pessoa precisa entender se ela for bem educada ou se ela estiver dentro de um processo educativo real, profundo, comprometido com a humanização, que essa pessoa entenda que do mesmo jeito que ela é única e diferente, todos os outros seres são únicos e diferentes e que ela precisa respeitar e honrar isso. A pessoa que está dentro de um processo realmente humanizante ou de humanização deve se preocupar e ter um compromisso ético com a vida. Não só a vida humana, como com a vida de todos os outros seres. Cada mãe, cada pai, cada família precisa entender que qualquer nova criança que chegar dentro da sociedade dos seres humanos chegou e começou um processo de humanização. E que eles são responsáveis por esse processo de humanização. E se a criança entrar na escola, o trabalho de pai, mãe, família não acaba, não para por aí. Eles precisam mais do que nunca continuar colaborando com a escola para continuar colaborando com esse processo de humanização da criança. Então é importante entender que essa educação que as pessoas consideram como veículo de transformação ou como processo de transformação social está transformando a sociedade, sim, mas olhar para os resultados, olhar para esse produto, essa sociedade, está agradável viver dentro dela? Como é viver dentro dessa sociedade? Como se comportam as crianças? Como se comportam os adolescentes? Como se comportam os adultos? Como? E se a gente fizer essas perguntas e respondê-las com honestidade, entenderemos que faz muito tempo que a educação não é mais apenas um processo de transformação social, mas deve voltar a ser considerado como um processo de humanização. Humanizar e humanizar com prioridade. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e não deixe também de assinar o canal e ativar as notificações. Te encontro em outro vídeo.